Pastor, a Bíblia diz que a esposa deve ser submissa ao seu marido. E no caso de uma esposa cujo marido não é crente, ela deve continuar sendo submissa a ele? Essa é uma pergunta muito interessante e muito relevante também, até porque hoje em dia existem várias pressões, né, de todos os lados na nossa sociedade para desmerecer e até destruir essa doutrina, esse ensinamento bíblico, que é muito importante para a manutenção de uma boa estrutura familiar. Mas antes de responder essa pergunta, eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão da submissão, a partir de Efésios capítulo 5, do versículo 21 até o 33. O apóstolo Paulo, nessa carta de Efésios, ele aborda aqui o relacionamento entre marido e esposa, usando aqui um termo que é chamado de submissão, para descrever a dinâmica que existe, né? Uma dinâmica apropriada em um casamento cristão. Então é importante considerar o texto completo desta passagem para a gente poder entender o que a Bíblia quer dizer sobre a submissão da mulher ao marido. Então a passagem de Efésios, capítulo 5, principalmente no versículo 21, estabelece para nós um contexto geral da submissão mútua entre todos os cristãos. Então, a questão da submissão não é tão somente da esposa para com o marido, mas ele fala aqui de uma forma contextual, dentro de uma submissão que envolve todos os cristãos. Ele diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, isso indica a submissão que é uma atitude de respeito e consideração entre todos os crentes, e que isso deve ser praticado por todos os crentes, em todos os contextos. Então, em seguida, depois que o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele então começa a trazer algumas coisas específicas, e aí, nesse caso, ele usa como padrão para especificar a sua doutrina e o seu ensinamento, a submissão da esposa para com o marido, e também do amor do marido para com a esposa, em Efésios 5, 22 a 24. E o texto diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então veja que, nesse contexto, a submissão da esposa ao marido é comparada à submissão da igreja a Cristo. Então a submissão aqui é entendida como uma atitude de respeito, cooperação, apoio ao marido, reconhecendo o papel dele, reconhecendo a liderança dele e também se submetendo à sua proteção, como sendo ele o protetor da família. No entanto, é crucial observar que essa passagem bíblica, ela não implica que a esposa deva ser dominada ou oprimida pelo marido. Em Efésios capítulo 5, ainda, versículo 22 a 33, o apóstolo Paulo destaca a responsabilidade do marido em amar e cuidar da sua esposa, assim como Cristo ama e cuida da sua igreja. Resumidamente, o texto diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Então, aqui a gente percebe que a submissão da esposa ao marido, de acordo com Efésios capítulo 5, deve ser entendida como uma parte de um relacionamento recíproco e amoroso, em que ambos os parceiros têm responsabilidades. Então, a submissão da esposa é equilibrada pelo amor e cuidado que o marido deve mostrar em troca, criando aqui assim, um relacionamento harmonioso de respeito, de amor, de consideração e de paz. Então, nesse sentido, em linhas gerais, é o que a Bíblia ensina sobre essa questão da submissão da esposa para com seu marido e do amor do marido para com a sua esposa. Agora vamos voltar à pergunta inicial. E a esposa crente, ela deve ser submissa ao marido não crente? Bem, a Bíblia aborda a questão da submissão das esposas aos maridos em várias passagens, como nós vimos aqui em Efésios. Então, a ideia principal é de um relacionamento respeitoso e harmonioso, baseado no amor e na cooperação mútua. No entanto, a, em relação à situação específica em que a esposa crente e o marido não é crente, podemos encontrar uma orientação que está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2. O apóstolo Pedro diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas
a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então veja que aqui o apóstolo Pedro está aconselhando as esposas crentes a manterem um comportamento respeitoso e submisso para com seus maridos, e mesmo sendo eles ainda não convertidos. Então, o objetivo é que o marido possa ser atraído pela fé, pelo comportamento, pelo bom testemunho e pela sabedoria da esposa crente. Porque de nada vai adiantar se a esposa crente não tiver um comportamento adequado e harmonioso com a Bíblia, com aquilo que ela prega, canta e com aquilo que ela defende como confissão de fé, e se o seu comportamento não for harmonioso com isso, então isso se tornará uma pedra de tropeço na vida do marido. E o marido nunca vai desejar sequer conhecer esse lado espiritual da esposa. Então, o que Pedro está dizendo aqui é que Deus requer que as esposas e maridos não crentes tenham bom testemunho, que demonstrem o fruto do Espírito e os valores cristãos. Continuando ainda em 1 Pedro, capítulo 3, agora versículo 3 a 6, Pedro ele continua falando sobre isso e ele dá um exemplo específico e, ao mesmo tempo, uma exortação amorosa para com as esposas e para com as mulheres em relação a isso. Veja, ele diz assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então, nota o que Pedro está dizendo. Que Pedro está dizendo que o mais importante na mulher crente, diante do seu marido não crente, não é tanto a sua beleza, a sua formosura, não é tanto o seu cabelo frisado, bem aparado, pintado, loiro, preto, marrom, do jeito que você queira, a unha bem feita, a pele lisa, um vestuário atraente. É claro que a mulher tem o direito de se cuidar e ela precisa se cuidar. O homem também, mas a mulher, ela tem isso como natural da sua vida. No entanto, o que Pedro está dizendo é que a expressão da nova criatura gerada pela graça de Deus, a pessoa que agora está ali representando Jesus Cristo, é que seja mais evidente para o seu marido não crente, no falar, no agir, nas atitudes, no testemunho cristão, enfim, dessa forma é que esse trato espiritual é que vai incomodar e vai chamar a atenção do marido não crente. Então, é importante a gente lembrar isso, né, que a submissão, tanto para o marido crente ou não crente, é algo que a Bíblia ensina para a esposa. Porém, nós temos que lembrar sempre que a submissão não deve ser interpretada como uma desculpa para a aceitação de abusos e maus tratos. A Bíblia enfatiza a importância do amor e do respeito mútuos em um casamento. Então, se é o seu caso, de você casada com uma pessoa que não é crente, você é esposa e seu marido não é crente, e ele te trata mal, ele te ofende, ele pratica abuso físico, verbal, ele te domina. Então, esse tipo de relacionamento é um tipo de relacionamento abusivo, que provoca dores, dores físicas, emocionais e até mesmo espirituais. A Bíblia não ensina que a mulher tem que ser submissa ao seu marido a ponto de suportar tal coisa. Se caso estiver passando por isso, cabe à esposa procurar quem ela deve procurar para poder lidar e resolver essa questão, tá certo? Mas mesmo em situações em que a esposa é aconselhada a ser submissa, a Bíblia deixa bem claro, isso deve ser feito dentro de um contexto de amor e respeito mútuo. Então, nesse caso, é assim que funciona. Pensa aqui tem o amor e aqui tem o respeito. A mulher, ela deseja ser amada. O homem, ele precisa ser respeitado. Se o homem for respeitado pela esposa, então o homem vai amar a esposa. Se o homem amar a esposa vai respeitar o marido. Então aqui nós temos um ciclo chamado amor e respeito. Então, quanto mais a esposa respeita o marido, mais o marido ama a esposa.
Se um dos dois falharem nesse processo, então o casamento, a união, começa a ter conflitos e crises. Em suma, então, o que a Bíblia aconselha as esposas crentes a serem submissas a seus maridos é que elas sejam, mesmo quando esses não são crentes, com o objetivo de serem um testemunho vivo da graça, do poder, da redenção, da transformação que o Evangelho da salvação provocou na sua vida. Você vivendo dessa forma, você irá impactar o coração e a vida do seu marido, que não é crente. Entende? Então, que a submissão possa ser praticada, como eu disse, vou repetir, dentro de um ambiente de equilíbrio, em que haja amor e respeito, para que isso possa trazer, de fato, uma harmonia conjugal. Então, você que é mulher e que seu marido ainda não seja um homem convertido, né, viva intensamente a presença de Deus, né, viva intensamente no poder do Espírito Santo, praticando o fruto do Espírito, buscando ser cheia do Espírito Santo. Ore pedindo a Deus para te dar sabedoria na hora de falar, quando falar, do jeito que falar, para que seu marido veja em você, de fato, transformações profundas operadas por Deus. Dessa forma, então, você poderá ganhar o seu marido sem dizer uma só palavra, através do seu testemunho, através do seu bom comportamento, através do seu zelo e do seu temor a Deus. Então, eu espero que essa palavra possa fazer sentido para você, possa trazer conforto, sabedoria e que você possa praticar isso o quanto antes. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Antes de você sair do vídeo, eu peço que, por favor, se inscreva no nosso canal, dê um joinha e divulgue o nosso canal para os seus contatos, para que o canal possa crescer e alcançar mais pessoas, tá bom? Deus te abençoe. Até a próxima.